Boa tarde, Brasil. Boa tarde, internautas de todo o mundo, porque, na verdade, a nossa programação pega o mundo inteiro. Eu canso de receber bastante recado de todo o Brasil e do mundo. Então, para vocês, um beijo no coração de cada um. E outra, hoje, de madrugada, 4 horas, uma moça, ela ligava para o meu WhatsApp para falar desse programa de hoje. Ela não tinha noção que ainda era 5 da manhã aqui no Brasil. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas de uma nova programação. Terminamos, assim, o carnaval, a euforia, onde o brasileiro ele esteve cantando, dançando, gritando, se libertando do estresse. Foi maravilhoso o carnaval. E agora a gente está reiniciando o nosso trabalho. Aliás, o Brasil começa a funcionar agora, depois do carnaval. Se vai ser bom, se vai ser ruim, não sei. Eu sei que estamos reiniciando as atividades de serviço praticamente do Brasil todo. Então, hoje nós temos uma entrevista diferente, uma programação diferente, um programa diferente, com nossos convidados aqui, são profissionais de alto conceito, para também falarmos de vários assuntos diferenciados, onde vai acrescentar muita coisa para os nossos internautas, para o brasileiro, de um modo geral. Então, nós vamos começar aqui com o Oscar, que o Oscar é uma dos nossos entrevistados que vai se apresentar, falar a profissão dele, falar tudo sobre ele, e depois, em seguida, ele vai passar para o doutor Alceu, e ele vai se apresentar, depois a Ana Maria, a doutora Ana Maria, e depois a Maria do Socorro. Então, assim, vocês vão ficar conhecendo os profissionais aqui que serão entrevistados hoje. Oscar, boa tarde. Boa tarde, eu sou Oscar Silbiger, eu sou escritor de biografias de pessoas comuns. Faço isso há muito tempo, para que essas pessoas comuns possam registrar e preservar as suas histórias de vida em livro. Meu nome é Alceu Giraldi, sou médico psiquiatra adulto, criança e adolescente, sou terapeuta individual, família e casal, e também sou bacharel em Direito e faço perícia forense. Boa tarde, eu sou Ana Maria da Alessandro de Camargo, eu sou psicóloga, eu trabalho em consultório e com consultoria, eu atendo casais, eu sou terapeuta familiar, atendo adolescente e acho que a nossa amiga Darcy está certa, a gente está começando o ano agora. E eu tenho certeza de que esse ano vai ser muito bom. Boa tarde, eu sou Maria do Socorro, sou escritora, sou vidente e atualmente eu estou me dedicando mais ao meu livro, ao meu trabalho, coisa que eu não fazia há muito tempo, e estou voltando às minhas atividades. Estou escrevendo outro livro, que é a sequência do que eu já tenho. Acho que a Darcy hoje fez uma coisa muito boa. Juntou pessoas aqui muito especial, muito inteligentes, coisa que a gente estava precisando, especialmente eu. Aí, gente, contamos então com 4 profissionais. Eu vou pedir desculpas que eu anunciei o Fernando também, autor do livro Consciência Emocional, que ele ensina como educar nossos filhos com economia, como educar nossos filhos para enfrentar a vida no momento que nós estamos passando por hoje. O Brasil está em situação de crise, ele ensina como você guardar, como você conservar, assim, uma idoneidade financeira para não passar apuro posteriormente na sua vida, porque uma hora dessa, né, quem diria que o Brasil se tornaria, assim, um país de tanto quebra-quebra, e hoje quem segue aqueles exemplos dele estão, assim, tranquilos, com dinheiro para superar essa fase difícil, mas ele virá num outro programa. O que nós vamos discutir aqui hoje com nossos internautas e com esses grandes profissionais, principalmente o doutor Alceu, que ele vai fazer abordagem da psicopatia, um assunto extremamente
extremamente delicado, que ninguém gosta de falar muito. Aliás, às vezes a gente tem um pouco de psicopatia, transtorno bipolar, e a gente tem medo de aceitar, ou tem medo até de falar, será que eu sou psicopata a algum determinado ponto? Nossa, eu dei um murro na cara do cara ali na esquina, puxa, como que subiu o meu nervo na flor da pele? Será que isso é só violência? Não é psicopatia, que eu tenho um pouco de psicopatia também. Transtorno bipolar, nossa, fiquei tão nervosa ontem, então você fica com aquilo na cabeça. Quando você lê tudo sobre bipolaridade, você fica vendo que, nossa, mas eu acho que todo mundo é um pouco bipolar. E aí, hoje nós temos esclarecimentos aí, sem vergonha, de fazer pergunta, de fazer uma troca de experiência aí, para a gente se inteirar de tudo isso. Isso vai para um número muito grande de pessoas. E nós temos a doutora Ana Maria também, uma grande psicóloga, que ela vai discutir assuntos assim super delicados sobre autoestima, relacionamento social. É uma pessoa que tem seu consultório, ela faz trabalho de terapia intensivo, como o doutor Alceu, isso é válido para a gente. E temos a Maria de Socorro, né, que a Maria de Socorro também é uma autora de um livro, Os Recados de Deus, um cesto de maçã, em cestos de maçã, e que ela relatou nesse livro as vidências que ela tem no decorrer da vida dela, que são vidências e sonhos. Tudo aquilo que ela escreveu no livro aconteceu. Então, que ela não enxergue nada contra a minha pessoa na saúde, na doença, na morte. Deus que me permita que eu ainda continue vivendo muito tempo, que eu tenho muito o que fazer. Olá, Maria, cuidado com a sua vidência, hein? Mas aqui vamos começar assim com o Oscar. Oscar traz novidade para a gente e uma coisa assim que eu nunca tinha visto. Ele vai falar um pouquinho do seu trabalho, como ele faz. A gente bateu um papinho atrás dos bastidores, não está dando tempo para falar muita coisa, mas ele vai falar para a gente como ele faz o trabalho dele. Oscar, você poderia então falar do seu trabalho para os nossos internautas? O que é esse trabalho? Estou vendo aqui, Caminhadas de uma Vida. O que será que é isso, Caminhadas de uma Vida, né? Ele vai explicar que tipo de trabalho ele faz, mas ele não trabalha só com isso não, ele tem outra profissão. Eu faço livros biográficos de pessoas comuns. Então, se uma pessoa comum quiser contar a sua história de vida, o que ela passou, o que ela conquistou, o que ela perdeu, momentos de superação que ela teve ao longo da vida, eu escuto isso e transformo isso num livro. E eu descobri, ao longo desse trabalho, que eu faço isso há mais de 30 anos, que pessoas que têm algum problema, seja de algum mal degenerativo, como Alzheimer, por exemplo, ou até um câncer, no seu estágio avançado, se essa pessoa for motivada a contar a sua história de vida, relembrar fatos anteriores à doença, ela vai ter um reflexo positivo no seu estado mental e físico. Então, a ideia básica é transformar o meu trabalho de escritor de biografias numa ferramenta terapêutica para que pessoas possam melhorar o seu estado geral e conseguir lidar melhor com as suas dificuldades cotidianas. Contando passagens da vida anteriores à doença, melhora a sua estima, gera alegria, gera motivação, e isso reflete positivamente naquilo que ela precisa para poder sobreviver melhor. E é isso que eu faço. Então, pessoas comuns que queiram registrar suas histórias, tendo ou não tendo alguma dificuldade, seja física ou mental, numa fase da vida, eu posso fazer disso um livro. E é isso que eu faço. Oscar, agora uma pergunta. Não sei se alguém aí poderia estar fazendo alguma pergunta. Na sua vida profissional, você já fez algum livro que, posteriormente, o lançamento desse livro, ela foi a óbito e a família comprou o livro, ela deixou registrado, ou então você fez a história de uma pessoa que estava num estado muito grave de saúde e de repente ela se recuperou e viu aquele livro escrito, se emocionou, os dois pontos, se ela foi a óbito ou se ela realmente adquiriu uma saúde boa e resolveu escrever a segunda etapa de um livro. Eu não tenho nenhum caso de alguém que tenha ido a óbito, mas eu percebo que durante o processo de elaboração do livro, a pessoa fica com o seu emocional melhor. E a pessoa fica mais animada. Então a ideia é intensificar esse tipo de proposta para pessoas que precisem disso. Não somente para uma questão de ego, mas uma questão de saúde mental mesmo. Quer dizer, de poder exercitar a memória, resgatar fatos que pareciam perdidos para sempre,
esses fatos vêm à tona. E se por acaso essa pessoa vier a óbito, a família vai ficar com o registro físico dela, com a sua história, imagens e textos, para sempre. Agora me diga uma coisa, como que você faz para você comercializar os livros que você escreve? Esses livros não são doados, é óbvio que tem que ter um respaldo financeiro. O que você faz para estar passando os livros que você escreve para frente? Ou se você tem alguém na assessoria que faz esse trabalho de assessoria para você? Não, os livros são entregues para a família ou para a pessoa que contrata o meu serviço. E ela se encarrega de distribuir para quem ela quiser. Eu posso fazer hoje livros com impressão de qualidade gráfica de primeiro mundo em quantidade de exemplares muito pequenas. Eu posso fazer hoje 50 livros, 10 livros, 20 livros para que a pessoa possa tê-los para seu uso interno. Não são trabalhos com intenção de se tornarem públicos. Então a pessoa pode contar fatos íntimos que ela não contaria se o livro viesse se tornar alguma coisa pública. Se a pessoa não faz questão de que esse livro se torne público, você também pode divulgar esse livro de uma outra forma. Você, por exemplo, tem um livro, está na metade. Eu gostaria de passar para você, mas eu gostaria de fazer o lançamento deste livro e que todos adquirissem esse livro como uma forma de autoajuda, até das colocações que eu fiz lá. Você, então, aí mudaria o contexto da sua história de comercializar o livro. É possível sim. Na verdade, o trabalho tem 2 etapas. A primeira etapa é fazer o conteúdo do livro. Estando pronto, ele pode ser entregue para a pessoa só original digital, pode ser impresso até em quantidades grandes e ser distribuído para o Brasil inteiro. Na verdade, o meu trabalho ele se foca, no momento, na elaboração dos textos e das imagens do livro, e ele estando pronto, a pessoa decide o que ela quiser fazer com ele. Olha, então agora nós fizemos várias colocações aí, não esquecendo, gente, que nós estamos aqui num lugar super aconchegante, o restaurante Vaca Louca. Ele fica na rua Armando Ferrentini 31, bem no Jardim da Aclimação, do lado do parque. Quero agradecer os proprietários que nos cedeu esse espaço, que a gente vai entrevistando, tomando aguinha gelada, e aqui a noite ferve de gente, porque o churrasquinho é uma delícia. Depois eu vou chamar o proprietário aqui para a gente parabenizá-lo também, porque aqui olha o visual que vocês estão vendo aqui. Aqui é muito aconchegante, é uma delícia. Mas nós temos o doutor Alceu, que vai fazer uma colocação sobre o trabalho do Oscar. Eu queria fazer uma pergunta dentro do que você já explicou. Você faz um contrato com a pessoa que vem te procurar para escrever a biografia dele, e nesse contrato você coloca o custo, a quantidade de livro que o cliente requer, e você entrega pronto na casa dele. E mais uma pergunta, por exemplo, muitos artistas, muitos empresários adorariam fazer sua biografia. Para empresário, artistas também, se procurá-lo, seria bem-vindo? Seria muito bem-vindo. Na verdade, no contrato que é feito, se estabelece todas as etapas do trabalho, são várias, porque o livro, como esse, ou como os demais que eu tenho aqui, eles exigem uma série de processos para serem feitos. Desde o planejamento original até a fase de elaboração de textos, projeto gráfico, diagramação, capa, revisão dentro das novas normas do acordo ortográfico, finalização, tratamento de imagens. Tudo isso a pessoa recebe essas informações no contrato e ela sabe que ela está tendo um serviço que vai ter começo, meio e fim. Se for uma pessoa famosa, perfeito. Eu fiz um livro de uma associação de juízes federais, sediada em Brasília, onde eu entrevistei juízes federais do Brasil inteiro para o livro. E são pessoas, até algumas desses juízes são pessoas conhecidas. Então, apesar do foco do trabalho ser pessoas comuns, nada impede de serem pessoas notórias ou famosas. A doutora Ana Maria também, ela gostaria de estar fazendo a sua colocação. Eu acho que isso é bom, porque, olha, esse aspecto que o doutor citou aí, eu nem estava pensando, mas é verdade. De que forma? Contrato, antecipado? Artistas? Nossa, quantos artistas vai querer o seu livro? Quantos artistas não sabem escrever ou não tem tempo, e gostaria de adquirir um livro dele? Então, agora nós vamos passar para a doutora Ana Maria. Muito obrigada. Eu achei bastante interessante essa proposta
E gostaria de salientar a questão do lado emocional, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a nossa palestra e foi falado em cuidados paliativos, né? Pacientes que eventualmente estivessem sobre essa nova posição que a gente está tendo hoje. E essas pessoas, aparentemente, não é? A gente sabe que nós chegamos num ponto em que tudo na medicina foi tentado. E tudo na medicina está ali, e aquela pessoa, ela é uma pessoa que está com a terminalidade de vida. E essa pessoa, aparentemente, ela não teria mais nada a dizer. E aí vem você com a possibilidade dela contar a vida dela. Às vezes ela não consegue falar para a família ou coisa do gênero, mas através do livro ela pode dizer um pouco dela. E na linha do tempo, ela resgata muita coisa que às vezes estava lá esquecida. Eu achei que isso é um ponto extremamente positivo. Era essa. Muito obrigada. E só uma última coisa. E a pessoa, nesse caso que ela citou agora, ela pode ter o lançamento do livro com uma data futura. Então ela tem que se planejar e tem que estar bem, dentro do possível, para poder, num dia, entregar para os seus familiares e amigos um livro da sua história, autografar o livro. Então eu consigo fazer que essa data seja uma meta para que a pessoa possa se manter bem por um período. Então isso, em parceria com o médico que atende com a família, nós estabelecemos datas, lançamento do livro, e esse fica o encerramento da sua vida de um jeito bonito, que ela não teria de uma outra forma. Oscar, muito interessante o seu trabalho, né? Quando a gente conversou pelo telefone, eu não imaginava que fosse assim. Porque quantas pessoas gostariam de escrever a sua vida, né? Meu pai, pelo menos, se ele tivesse escrito a vida dele, era um motivo de grande alegria, não para todos, e quantas pessoas aprenderiam com ele. E agora, eu sou uma pergunta que é um pouco antiético, mas onera demais esse seu trabalho? Não é muito oneroso? Como que paga parcelado? De que forma você faz para poder viabilizar esse trabalho para a pessoa que vai adquirir o livro? Eu já fiz biografias póstumas. É uma homenagem biográfica para alguém que faleceu, e a pessoa vai poder dizer coisas no livro que ela não falou para a pessoa, pela querida que faleceu. Então, talvez até para o seu pai seja uma ideia de você fazer isso, uma homenagem para ele, póstuma, com as fotos dele, com a relação sua com ele, com aquilo que você gostaria de ter dito e por questões várias não fez. O custo é muito flexível. Na verdade, nós temos uma situação de recessão no país que não dá para se fazer uma coisa muito cara. Eu faço um trabalho de um custo muito acessível, parcelado, e eu tenho a possibilidade de pessoas que quiserem trabalhar comigo e poderem participar do livro, eu divido com elas o custo, a receita gerada com o projeto. Então, se alguém tiver hoje conhecer uma família, uma pessoa, uma empresa, que pode ter interesse de ter a sua história transformada em livro, ela pode me ajudar a fazer o livro e ela divide comigo aquilo que foi gerado. E o custo é extremamente razoável. Não chega a ser, em nenhum caso, um impeditivo valor. É conversar para chegar numa forma que seja confortável para a pessoa e viável para nós. Então, eu gostaria que você deixasse o seu telefone, site, para que as pessoas possam perceber mais o seu trabalho, interagir mais. E outras vezes, você quiser participar dos nossos eventos para falar, quando tiver artistas, que vai ter muitos artistas querendo fazer o seu livro, contando como ele começou a compor, o trabalho, que eu conheço muito, o trabalho deles. A gente faz vou ter logo, em breve, um evento só de cantores, que eu faço um sarau muito animado, e você poderia, assim, estar voltando para falar desse livro. E deixa site, telefone, para os nossos internautas e telespectadores. Eu voltarei com muito prazer todas as vezes que você me convidar. Obrigado por este convite de hoje, inclusive. Para localizar-me é muito fácil. O meu site é www.vidaescrita.com.br. vidaescrita.com.br. Lá tem todas as informações de contato, exemplos de trabalhos feitos, exemplos de metodologia de trabalho e tudo mais. Então, gente, nós não se esquecendo que nós estamos aqui no bairro da Aclimação, no restaurante gostoso,
Olha, falei de artista, está chegando 2 ali, inclusive um produtor, hein? Onde que você vai fazer bons negócios. Aqueles caras ali são fera, chegou agora. José Rezende e Tony Siles. Estava falando de cantores. João Rezende e Tony Siles, cantores e produtor. Então aí vai saber que tem uma pessoa aqui indicada para vocês, que vai dar para ajudar vocês e fazer com que vocês propaguem história de cantores. Então nós vamos para um pequeno intervalo, não esquecendo que nós estamos aqui na Avenida Aclimação, aliás, Rua Armando Ferrentini 31, na lanchonete Vaca Louca, que é espetinho, delicioso, gostoso, e que todas as noites tem aqui, gente, muita gente, muito bate-papo, muita cervejinha, muito chopinho gelado, tá? É um convite para que vocês venham aqui. Nós vamos para um pequeno intervalo e dentro de poucos minutos nós vamos trazer agora o doutor Alceu Giraldi, que ele é mestre em psiquiatria. Aí nós vamos falar de psicopatia, um assunto extremamente atual e bom para a crise que está passando o Brasil. Nós estamos vendo aí gente morrendo de tudo quanto é jeito, né, gente? Com a paulada na cabeça, uma pedrada. Até o brasileiro está matando hoje. Nós temos um país de intensa violência. Nós vamos discutir os tipos de psicopatia que tem. Quais as formas, de que maneira ele é psicopata. Só violência? Ele chega à morte, sexualidade? Isso daqui a pouquinho, tá bom? E para a gente, nesse intervalo, nós vamos trazer Francesco de Atibaia para cantar uma música para a gente, certo, gente? Então, fiquem ligados, daqui a pouco, doutor Alceu. Legando tanto il anello del mare,
corrigindo agora, eu anunciei a chegada de Zé Rezende, né? Eu falei João Rezende, é meu produtor, ele me deu uma bronca danada. Esse cara, eu vou te contar, judia da gente, viu? Ele me fez cantar e gravar uma música do século XVI, de Sebastião Bach. Imagina, conheço tudo da vida desse cara. De 1916. Ele fez interpretar uma versão. Ele fez a versão e tacou na minha voz. Eu não vou conseguir, eu não vou. Consegue? Opa! E não é que eu consegui mesmo, agora precisa da avaliação. Se o produtor é bom, se não é, né? Qualquer dia eu vou fazer uma festa só para falar, você, produtor, se falta muito para chegar. Ou parabéns. Então, perdão, viu, João? Eu chamei você de João. Zé. É José Rezende, muito competente, um grande produtor. E Tony Cires ali, que é uma gracinha também, meu amigo, desde que eu cheguei aqui. Cantor, compositor, um grande profissional na área musical. Então, está ali o Zé Rezende, para engrossar o caldo aqui, e o Tony Cires. Que agora nós estamos aqui com um assunto muito importante, que é psicopatia. Gente, nós trazemos aqui o doutor Alceu, porque ele é especialista para explicar o termo psicopatia. Poucos transtornos são tão incompreendidos quanto a personalidade psicopática. E muitas vezes temos um problema em casa, no trabalho, em grupos de amigos e não sabemos interpretar a causa, o perfil de um psicopata. Doutor Alceu, que nós já fizemos a sua apresentação. A primeira pergunta, eu gostaria que o senhor me respondesse. Em que consiste a psicopatia? O que é psicopatia? Bom, esse termo foi usado muito no século XX. Esse século agora o pessoal chama, está no CID-10 e no DSM-5 como transtornos de personalidade. Então, esse termo psicopatia ficou vinculado ao passado e poucas pessoas usam esse termo, mas ficou um termo bem popular, né? Então, fulano é psicopata, ciclano é psicopata. Mas por que usa esse termo? O que acontecia lá no passado que um grupo de psiquiatras começaram a descrever essa patologia. Então, é uma patologia que tem uma disfunção da afetividade, uma disfunção da vontade, e são pessoas que têm um comportamento que nós chamamos de mitomania, que ele mente a todo instante, numa consistência de que para preservar o seu egocentrismo, né? São pessoas muito ligadas a si mesmo, tão pouco preocupado com o outro. Primeiro eu, depois o outro. Então, é comum você perceber essas pessoas na sociedade. São sedutores, extremamente sedutores, né? Tem uma psicóloga do lado aqui que percebe isso quando vai tratar casais, porque está sempre mentindo e seduzindo, né? Então, são essas pessoas que normalmente estão dentro da nossa sociedade, que quem não conhece profundamente acham pessoas formidáveis, mas a partir do momento que você começa a conviver, percebe essas disfunções que eu citei. Mas socialmente eles são as pessoas perfeitas. Então, à primeira vista, um psicopata ele demonstra já um desvio de personalidade ou ele se apresenta como uma pessoa normalíssima? Raramente um psicopata vai falar, não, eu sou psicopata. Mesmo você sabendo que ele não vai trazer essa informação. É o dia a dia que você vai conhecendo. É a convivência, é buscar conhecer a pessoa. Eu brinco muito quando pessoas vão buscar, vão casar, estão em busca de um namorado, uma namorada. Eu sempre digo, conheça a história da família, conheça bem a história antes de você assumir qualquer compromisso, porque depois a dor é maior do que agora, né? Porque eles envolvem a pessoa em cada situação difícil.
muitas vezes eles são capazes de atravessar uma senhorinha na rua, parar todo o trânsito, mas na outra rua é capaz de puxar a carteira de uma pessoa. Então, são pessoas que descem também os últimos degraus da perversidade, estão sempre tentando lesar alguém, inconscientemente ou conscientemente, mas está sempre ou pedindo dinheiro emprestado e não pagando já propositalmente, roubando talões de cheque, tirando um cheque, sempre colocando alguém numa situação desconfortável. Você fez uma colocação aí, doutor Alceu, que o psicopata, ele normalmente é mentiroso, né? Ele mente muito, mente bastante. Quando o psicopata, que eu sou pedagoga também, lecionei 27 anos, e a gente vê os distúrbios, os desvios de personalidade das pessoas, a gente fez um estudo uma vida inteira sobre esse aspecto, né? Nós como pedagoga, psicólogas, a gente percebe, 27 anos, acho que é uma escola boa para a gente saber as diferenças que há individuais, as classes sociais, em tudo. Normalmente, essas pessoas, elas mentem, elas contam mentira de uma certa forma, que eu pesquisando agora para fazer essa entrevista, em 1941, o médico chegou num hospital e para fazer, puxou a prancheta para fazer o diagnóstico do cara, fazer as colocações, ele disse que começou a fazer as perguntas psicopata. Ele falou que se ele não fosse um médico, um psiquiatra, no final da história, ele choraria nos pés do psicopata. Eu já vi casos assim também, que a pessoa envolve a pessoa na mentira, com tanta seriedade, que a pessoa acredita na mentira do psicopata. Então, a gente vê casos, a gente que trabalhou, a gente vê casos assim, e que você vai contar para o pai ou contar para a mãe do aluno, eles não acreditam, falam, meu filho não, imagina, meu filho não. Eles são, além de mentirosos, eles são egocêntricos também, não é? Pensam só neles. Agora, quais mais características esse psicopata poderia trazer além dessas? Quais as características? Eles conseguem evoluir, chegar num posto alto dentro da sociedade? Com certeza, porque esse grau de sedução que eles têm, eles chegam ao topo. Chega ao topo. Eu tenho uma história de um livro que eu li recentemente que chama Meu Vizinho é um Psicopata. E ela relata a história de um empresário que ele chegou a ser presidente de uma empresa e uma associação de economistas nos Estados Unidos. Quando pequeno, ele pegava os sapos e colocava bombinha e se divertia fazendo isso. E quando adulto, ele procurou a filha de um empresário, né, que teria um poder econômico melhor que o dele, e ficou seduzindo e sendo sempre solícito, que o que ela precisava, ele estava lá, ele estava sempre dando assistência, que a maioria dos psicopatas, quando quer alguma coisa, eles vão até o fim. Eles não têm essa coisa de obstáculos. Eles buscam o que ele quer, o objetivo deles. Então, o objetivo desse personagem era chegar até a presidência. Então, ele buscou alguém com condições financeiras para isso. E na empresa, ele sempre dava em cima da secretária. Chegou em um momento que ele fraturou até o braço dela, mas era a palavra dele contra a dela. Como ele era uma pessoa de uma família social bem estabelecida, estava na sociedade, então ele sempre burlava as leis por essa posição que ele estava. Então é comum, às vezes, as pessoas dentro de uma empresa, o que chamamos puxar o tapete do outro, seria um indício de aquela pessoa estar no objetivo de tirar as outras pessoas do caminho para chegar até a sua posição. Não importa que os outros estão sofrendo por isso. Olha, está esquentando. Agora nós temos duas pessoas que estão querendo fazer pergunta, que é a doutora Ana Maria, uma grande psicóloga também, atuante, e a Maria do Socorro. Então, passamos para a Maria do Socorro, depois volta para a Ana Maria, depois eu tenho mais perguntas para fazer, e vocês aí que estão nos assistindo, façam também as perguntas que vocês quiserem. É para tirar tudo que nós temos dúvida do psicopata,
em relação às nossas dúvidas, é claro, com o doutor Alceu. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que tem todas as características disso aí. E eu queria saber como a gente lida com eles, porque tratamento é tudo que eles não aceitam, né? Então eu gostaria muito de saber como a gente lida com eles. É difícil, mesmo em terapia, quando eles estão numa separação e a mulher fala que vai embora, ele faz terapia. Quando ela esquece, ele para até a terapia. Ele tem sempre uma estratégia onde ele se beneficia. A forma mais eficiente com eles é a aplicação da lei. É ser rígido, é colocar limites, não permitir que eles façam o que eles querem e todas as vezes que eles saírem do trilho, a punição. Se não tiver a punição, eles se sentem mais poderosos ainda para uma segunda investida, até uma investida maior, né? Eu só gostaria de fazer uma consideração. Eles têm consciência de que estão fazendo isso? Ou eles sabem desse poder que eles exercem nas pessoas? E quais são os graus, né, que a gente tem de psicopatia? Porque, eventualmente, você pode ter um psicopata ao seu lado e você nem se dá conta, necessariamente. Uma pesquisa americana, feita há uns 10 anos atrás, ele dizia para um grupo de psicólogos que cada 100 pessoas, 4 eram psicopatas. Isso nos Estados Unidos. No Brasil não tem informação, porque a cultura é diferente, eu acredito que seja até mais. Mas eles são super inteligentes, extremamente inteligentes, articuladores, sabem articular a situação, tem uma noção grande de espaço para poder articular, e eles têm consciência do que eles estão fazendo, sim. Tanto que muitos, por exemplo, na área jurídica, eles são semi-imputáveis, né? Eles acabam diminuindo o tempo de pena, né? Mas de cumprir a sua própria pena. Mas algum tipo, né, de psicopatas são mais, por exemplo, tem também aqueles que têm um QI um pouco mais baixo, mas a maioria são extremamente inteligentes. Agora, tem uns tipos que estão ligados à psicopatia e um déficit cognitivo junto. Mas a maioria desses que tem déficit cognitivo é pela própria criação. O ambiente familiar molda ele para aquele tipo, né? Todo mundo faz arte, todo mundo apronta, mas eles têm consciência, sabem o que estão fazendo e sabem o que quer. Eles têm um objetivo na vida, que é chegar até onde eles querem. E não tem obstáculo que impeça. Eles vão fazer o possível. Alguns, não são todos, tem vários tipos de psicopatia, né? Alguns, eles chegam até a criminalidade, mas tem aqueles que são só sedutores, tem 3, 4 casamentos, 2, 4 filhos. São ótimos maridos, na maioria das vezes, mas são péssimos pais. Eu tenho mais o nosso produtor ali, que também quer fazer uma pergunta, mas o senhor assentou uma coisa aí, que o psicopata, eu ia fazer a pergunta, né, se há uma classificação dos psicopatas, né? Aqueles psicopatas que são super simpáticos, amigos, e eles, assim, são mentirosos, vão conseguindo as coisas que querem. A outra, aquele psicopata que mata, né? Mas nem todos os psicopatas matam, nem todos, né? Não, tem os que chamam de psicopatas hipertímicos, que são aquelas pessoas alegres, onde entra, são super solícitos, dão a mão para todo mundo, cumprimenta, mas se ele tiver uma oportunidade de um ganho para ele, não importando que ele possa magoar outras pessoas, ele vai. É aquela famosa fábula do escorpião e da rã, né? Não sei se o pessoal sabe, mas depois até posso contar. Eles não querem muitas vezes fazerem aquilo, mas eles fazem,
mas tem consciência que eles estão fazendo, né? Então tem os psicopatas que a gente chama aqueles que necessitam de valorização, que são aqueles que eles mentem até, por exemplo, quando conhecem uma moça bonita, eles dizem, meu pai é famoso lá no Mato Grosso, tem várias casas, eu vou te dar um presente, eu vou fazer uma festa. Então ele chega na família, todo mundo começa a falar, está chegando fulano, e eles procuram muitas vezes famílias humildes, né, que não fica checando o que eles falam, né? E aí, depois de um tempo, na maioria das vezes, engravidam a menina e desaparece. Fica aquele desespero da família. Ou meninas também que ficam super dando em cima de pessoas que têm um poder aquisitivo ou um poder dentro de uma empresa. A hora que ela atingir o objetivo, ela nem olha mais para a pessoa, né? Então, essas são chamadas de pertinho, ou que necessitam de valorização. Tem que estar próximo a pessoas importantes. E tem aqueles também que a gente chama de astênicos, né? São aqueles que estão sempre pedindo vitamina, estou fraco, estou não sei o quê, mas nunca nenhum médico consegue melhorar o quadro dele, e ele está sempre no INSS pedindo um afastamento para que ele possa ficar encostado em alguém. Quando não é um afastamento, ou com a esposa, ou com alguém da família, mas ele por si só, ele não sai daquela situação, sempre pedindo uma saída, né, para ele. Então agora nós vamos lá para o produtor, que ele queria fazer a pergunta dele, dá para passar lá para ele? Primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande estar participando aqui, né? É assim, a minha pergunta praticamente ele já respondeu, né? Mas eu não sei se ele teria uma forma mais sistemática de explicar, por exemplo, como é que a gente identifica a pessoa que tem psicopatia. Porque pelo que o senhor falou, já deu para perceber que a psicopatia, assim, o transtorno, né, no caso de personalidade, né, melhor dizendo, né, tem diversos estágios, né, e diversos tipos, né, de transtorno. Então eu queria saber, no dia a dia, assim, porque tem pessoas que não é totalmente, pelo que o senhor pode dizer, assim, o transtorno dele não é totalmente para o lado do mal, é totalmente egoísta, vamos dizer assim, né? Estado de ambição lá em cima, estado de fome só para mim, tá? Enfim, animalidade e tudo mais. Eu queria saber exatamente assim, como é que eu posso fazer para mim identificar no dia a dia essas pessoas, e se existe possibilidade de eu conviver com uma pessoa que tem esses transtornos e não identificar isso, até na minha família, eu não identifico e a própria pessoa também não tem ciência disso. No primeiro momento é difícil, por exemplo, nós médicos, a gente pede um exame chamado Rocha, né? Que ali dá para perceber o distúrbio de personalidade quando tem alguma dúvida. Mas na maioria das vezes você percebe quando já levou a rasteira, né? Quando você vai fazer uma sociedade com alguém e a pessoa, e você percebe que ou você projeta no outro que o outro é tão bom quanto você e não fica tão fiscalizando o outro. Aí você percebe que ele fez um empréstimo absurdo na empresa, e você vai ter que desaparecer, ou montou uma outra empresa e saiu daquela, e você fica com sócio também de pagar aquele empréstimo. Então são pessoas que no dia a dia muitas vezes a gente não percebe, porque são pessoas tão sedutoras assim, que chega solícito, você está numa correria com a vida, eles vão se aproximando, ele já percebeu toda a sua estrutura, sabe como você é, como você deixa de ser, tudo, e aí ele vai entrando na sua vida sem perceber. É assim que eu falo, a gente tem que conhecer hoje assim, a família, ver como que era na fase infantil, adolescente, já te dá umas informações. Como eles são muito superficiais,
e inseguros, eles não se apresentam como eles são normalmente, né? Então tem aqueles, eles nunca estão seguros do que eles querem no início. Então eles acabam causando assim um monte de intrigas. Você começa a perceber porque causa tanta intriga que você tem que estar toda hora lá resolvendo essas situações. Eu vou dar um exemplo. São aquelas, às vezes tem aquelas crianças que roubam e o pai e a mãe não dão a correção devida. Aí eles vão crescendo e vão vendo que se eu não conseguir por esse método, eu tenho esse. Então, eles vão perdendo aquela afetividade de dó, sentir compaixão com o outro. Eles não têm compaixão. E outra coisa, eles não sentem, eles dramatizam o sentimento. Eles podem estar chorando na sua frente como se estivesse sofrendo, mas fechou as portas, ele dá uma respirada e fala, ufa. É um perfeito ator. Ele entra e chama a atenção de todo mundo, começa... É um perfeito ator. Está sempre se colocando numa posição de vítima para você ter piedade dele, mas ele não tem de você. Os mais profundos são aqueles que nós chamamos de frios de ânimo, que a gente vê muito em penitenciário, vê nos noticiários, são aqueles que matam, às vezes por prazer ou porque está atrapalhando o seu caminho, não tem sentimento nenhum. Uma vez eu entrevistando um psicopata, ele falando dos assassinatos que ele fez na vida e comendo normalmente, você não percebia nenhum sentimento. Então, com o tempo, por exemplo, cada profissão tem um feeling para você identificar, né? Como você vai tratando bastante gente com essa patologia, você bate o olho e já traz alguns traços. Mas na população em geral é difícil de fazer o diagnóstico. A não ser que aparece tão exagerado assim que dá para pegar. Mas é difícil. Doutor, a origem do psicopata, a gente sabe que eles são pessoas assim que não têm sentimentos, como o senhor disse, né? Eles não conseguem muitas vezes frear o impulso. Eu acredito que por mais que eles tentem segurar o impulso, eles agem muito por impulso. Agora, como que a gente poderia saber qual é a origem dessa psicopatia? Ele trouxe essa origem nos genes, ou ele tem essa psicopatia na criação, muito mimo? O que ocasionou ele ser um psicopata? Ou ele já nasce psicopata? Existe muita discussão na ciência sobre essa origem. Tem parte que é a forma de moldar, né, que eles chamam hoje de epigenética, né? Que é a criação do ambiente, e tem um grupo de americanos que fala que é uma alteração de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Ou pode ser também alguma inflamação subcortical do cérebro. Às vezes se percebem quem fez um acidente, começa a ter comportamentos diferentes se tiver com essa inflamação subcortical. É isso que mais acontece. Tem experiência, por exemplo, isso na Dinamarca, famílias que adotaram crianças que vieram de presídios, filhos de presidiários, eles adotaram. Então, com afeto, carinho, e 60% desenvolvia características da personalidade. E teve filhos que foram criados por famílias de psicopatas que 30% adquiriram o comportamento. Então tem tanto pelas experiências, tanto de origem neurológica, genética, quanto de convivência num ambiente deturpado, com pais que são, vamos dizer, na prática, falar, meu pai é mulherengo, então você já começa, a minha mãe sofre, o meu pai vem em casa, bate na minha mãe, então você vai vendo que ali pode desenvolver um processo de distúrbio de personalidade. Nas pesquisas que a gente faz, as leituras que a gente faz, o número maior de psicopata diz que a gente se encontra mais dos homens do que nas mulheres.
O senhor, como especialista, como poderia nos dar essa resposta? É verdade? O que eu vejo, muitas vezes, depende da amostra que quem atende, né? Mas é que os homens são mais, assim, têm um porte físico maior, então isso ajuda, no caso, em ambientes familiares, a desenvolver mais nos homens. Mas o número de mulheres também é altíssimo. Aqui não aparece muito na mídia, né? Você vê muitos onde tem posições de destaque, né? Eles adoram posições de destaque, mas você vê também mulheres querendo esse espaço e com algum distúrbio. Mas aqui no Brasil eu acredito que deve ser 3-1, 3 homens para cada uma mulher. Agora, o caso que nós temos acompanhado assim na vida diária, né, no nosso trabalho, é que o psicopata ele traça um projeto, doutor, e ai de quem interfere assim dele na não realização do projeto. Se o objetivo dele é aquele, se existe uma pessoa que pode interferir para não realização daquele objetivo dele, porque acha que não é uma boa ou que ele vai prejudicar alguém, ai dessa pessoa que interferiu. É o que a gente sofreu vendo casos na escola com esse trabalho. Foi uma violência por parte dele, ou então falar mal daquela pessoa, querer matar aquela pessoa, ou fazer emboscada para aquela pessoa que estragou o objetivo dele, aliás, o caminho dele cumprir o objetivo dele, né? Sim, você vê uma amostra maior dessas pessoas no nível político, né? Você vê muito, porque é o extremo do poder, né? É o extremo do poder, então eles querem o poder a todo custo, né? E ali você vai ver vários tipos de psicopatia. Os mais comuns ali são os hipertímicos. Se dá bem com todo mundo na sociedade, eles fazem a corrupção, mas ao mesmo tempo na cidade dele ele ajuda as instituições de caridade. Vamos supor, ele dá 10% para as instituições de caridade e 90% para ele, né? Para ter sempre o nome dele em evidência, sem que perceba que ele esteja fazendo os roubos, né? E você vê muito isso também, infelizmente você vê muito também nos meios artísticos, para pegar o poder do outro, fazem o espaço do outro, maquinam, fazem fofocas, põem a pessoa na berlinda numa situação de desagradável. E às vezes estão lá, não, eu sou seu amigo, mas vai pegando as informações e vai levando para a outra pessoa para demiti-lo. Sim, é isso mesmo. Então, doutor, acho que nosso tempo está um pouco escasso, porque a gente vai ter, no próximo programa, vou convidá-lo novamente para também fazer uma comparação entre transtorno bipolar e psicopatia, mas fica para um próximo programa. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre se há cura da psicopatia. Existe um tratamento contínuo, a cura, a como mudar essa personalidade, esse transtorno que ele tem de personalidade? A cura não existe. Infelizmente, ao menos por um momento, pode ser que a medicina descubra aí mais adiante uma cura. Mas o que a gente tem visto é que quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando mais fraca, ela vai melhorando esses comportamentos. Em alguns casos, em outros não. Por exemplo, descobre que tem um câncer, ou descobre que tem... Eu não vejo esse pessoal com Alzheimer. Pode ser até que tenha alguns casos, mas na maioria... depois dos 50 aos 60 anos, eles começam a diminuir, não quer dizer que curou. Eles diminuem, você vê muito no alcoolismo, quando eles vão ficando mais velhos, eles têm medo de ser abandonados, das mesmas malandragens que eles fez, aí eles entram num personagem de teatro e faz aquele papel de vítima para ninguém mais culpá-lo de alguma coisa que não deu certo.
Mas cura não existe, não. Diminui alguns sintomas só. Olha, gente, eu acho que nós estamos assim com o tempo já estourando.